Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui agora com um tema polêmico. Às vezes a gente muda um pouco a temática dos vídeos, mas a ideia é sempre trazer informações a todos. E como eu sempre digo em todos os meus vídeos, sempre procuramos estar explicando as palavras pelos originais da palavra do Senhor e dentro das regras que eu tenho repetido diversos vídeos também vou repetir hoje. Mas o importante é dar elementos para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Claro que eu deixo sempre a minha opinião pessoal, mas deixo você livre. Então, nem sempre vão se concordar comigo, ok? Atualmente, cada vez mais surgem professores de teologia, pastores, líderes e pregadores tentando anular a Bíblia Sagrada. E dessa vez o fato se relaciona com o controverso dom de línguas. Aliás, os dons espirituais em geral, que muitos não aceitam, mas nós vamos hoje tratar especificamente do dom de línguas. Em vídeos pelas redes sociais, várias explicações são dadas para dizer que o dom de línguas não existe e que é uma farsa dos cristãos pentecostais. Então, o tema desta mensagem, desse vídeo, é: o dom de línguas é uma farsa dos crentes pentecostais? Porque é essa que tem sido a afirmação em muitos momentos, em muitas redes sociais, e nós temos visto ensinamentos de professores de teologia, muitos ensinando, explicando, e nós pegamos então, claro, todas essas explicações aí para também colocarmos o nosso ponto de vista. E para deixar que você analise e julgue, neste vídeo responderei a essas perguntas, e depois terão outras, né? Lá em umas 5 ou 6 perguntas. Lembrando sempre que 4 regras básicas da Bíblia para você interpretá-la corretamente. Primeiro, a primeira regra é: não se pode criar uma doutrina com base em traduções, mas somente pelos originais da Escritura. As traduções, por melhores que sejam, contêm erros. Segundo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Terceira, o versículo deve ser interpretado dentro do contexto. Quarta, conhecer a realidade da história do tempo em que foi escrito o texto. Embora a história seja extra-bíblica, a história é verdade e não pode ser mudada. E a Bíblia nunca vai contra a história, porque isso complicaria tudo. Então, como a gente viu aí em alguns vídeos, né? Mais especificamente em um vídeo, né? Controvérsias dizendo: olha, esse fato é extra-bíblico. Depende, se ele for um fato histórico, ele tem que ser respeitado. Porque a Bíblia jamais vai contra a história, porque a história está registrada. A história não é a Bíblia, mas a história é verdade. Você sabe que existiu um Hitler, você sabe que existiu um Nero. Não dá para a gente negar, mesmo nos tempos de Jesus, tudo, o templo, tudo. Então, assim, os fatos extra-bíblicos, quando eles são fatos históricos, eles têm que ser respeitados. E a Bíblia jamais vai contra isso. Então, a primeira questão que foi levantada: existe mesmo a língua dos anjos? Depois eu falaria um pouco mais à frente. Aqui a gente vai apenas fazer uma introdução. O texto de 1 Coríntios 13:1, lendo aqui na Revista e Corrigida: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então eu estou usando essa tradução que foi utilizada no vídeo que eu assisti. Aliás, normalmente são utilizadas essa tradução, né? Como eu disse, a Revista e Corrigida e a Revista e Atualizada, né? A ERC e a ARA são traduções bastante populares, né, no Brasil. Eu utilizo a Almeida Corrigida Fiel e também a King James Fiel. Elas são menos divulgadas e menos utilizadas no país. Com base nessa tradução, afirma que a língua dos anjos é uma possibilidade e não uma certeza, pode ou não existir. Porque os anjos sempre se comunicam conosco em nossos idiomas. A resposta para isso: ainda que eu falasse. O tradutor da Almeida Revista e Corrigida escolheu traduzir o texto grego em português no pretérito imperfeito do subjuntivo, que é um tempo usado para expressar desejos e acontecimentos que são determinados por outros. Seu uso pode indicar uma ação do presente, do passado ou do futuro. A melhor tradução dessa frase do grego está conforme traduzem a Almeida Revista Atualizada e a King James Atualizada, que diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu fale. A tradução melhor é esta. Ela é no presente do subjuntivo, que é usado para indicar uma ação presente, onde o apóstolo Paulo sintoniza a situação em Corinto, onde se colocava acima de tudo o dom espiritual do falar em línguas, e se vangloriavam das variedades de línguas que a congregação tinha. Então, você não pode pegar esse texto e simplesmente interpretar. É o mesmo caso do véu, que ele é pego apenas como um texto, como se não houvesse um problema histórico ali, correto? Então, assim, se você fizer interpretações parciais, você terá problemas mesmo sérios na sua forma de interpretar. Por exemplo, no texto do véu, que não é o caso aqui, apenas para citar, né? Ele coloca no versículo, em 1 Coríntios 11:10, ele fala, deve trazer o véu na cabeça. E todo mundo pega esse texto. O problema, qual que é o problema? Isso é uma questão de tradução, não tem isso no grego. Paulo não escreveu isso. Então se baseia numa interpretação, que se interpretou isso, não está assim no original, não vou entrar aqui no mérito da questão, já tenho um vídeo falando sobre isso, e isso trouxe problemas de interpretação, da mesma maneira, ainda que eu fale, não é? A expressão ainda que eu fale a língua dos anjos, o apóstolo Paulo usa aqui essa expressão para anular também o orgulho nacional dos rabinos judeus, que ensinavam que era o hebraico, né? Que era a língua dos anjos. E a igreja de Corinto supervalorizava esse dom, então por isso que ele está falando dessa forma. Então a gente tem que entender o problema histórico que existia na igreja. Na verdade, a carta, você tem que entender tudo como um todo, né? Ali tinha problemas, você vê em 1 Coríntios 5, já começa falando de divisão da igreja, havia preferência, depois começa a haver problemas de natureza sexual, que fala no capítulo 5 e 6. Então, assim, a igreja era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja problemática. E um desses problemas está aqui na supervalorização do dom de línguas. Paulo mostra que esse idioma angélico não era idioma conhecido dos homens. E mesmo que ele falasse na língua dos anjos, para Deus, sem ter amor ao próximo, isso de nada valeria. Portanto, é uma afirmação sim. Os anjos têm um idioma celestial pelo qual eles se comunicam. E de fato, quando falam conosco, eles falam o idioma em que nós entendemos. Embora fosse judeu e falasse o aramaico, João, o apóstolo, recebeu a revelação do Apocalipse em grego, visto que também falava e entendia grego. Então, claro que os anjos respeitam isso. Segunda pergunta, que foi, eles fazem afirmação, eu estou fazendo como pergunta, para poder responder. O dom de línguas não pode ser dado a todos os crentes? Porque, de fato, lá havia uma afirmação contundente daqueles que não acreditam nos dons espirituais, é que uma congregação toda não pode falar em línguas, ela não pode ter esse dom. O que diz? A Bíblia, a regra qual é? A Bíblia explica a própria Bíblia. 1 Coríntios 14:5 nós temos lá. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, o apóstolo Paulo está falando justamente porque era uma realidade. Eu quero que vocês continuem falando. O apóstolo conhecia bem a amarga realidade da igreja em Corinto, que todos os membros falavam em línguas estranhas, mas não tinham amor pelo seu irmão. Depois a gente vai falar eu vou respondendo essas perguntas, depois a gente fala sobre esse termo línguas estranhas. Porque a igreja de Corinto dava um valor extremamente grande para a oração em línguas. Se for verdade o que pretende os que não acreditam no dom de línguas, que toda a congregação não pode ter, o que dizer desta frase do apóstolo Paulo? E eu quero que todos vós faleis em línguas. Paulo sabia que a igreja toda falava em línguas e não corrige, mas forma com que ele informa como estava sendo feito nos cultos. Ele nos informa isso e pior que tudo, né? Ele teve que fazer aí uma disciplina, uma correção através da carta. Assim, toda a congregação pode falar em línguas e isso não será empecilho para receber outros dons espirituais, correto? Isso não será empecilho nenhum. Você pode falar, isso é normal. Terceiro, o dom de línguas não pode ser aceito porque não obedece à regra de edificar. É a afirmação deles. Aí a pergunta é, o dom de línguas não pode ser aceito porque ele realmente não obedece à regra de edificar? A regra de edificar, da edificação, está em 1 Coríntios 14, quando nós lemos assim, mas o que fala aos homens, mas o que profetiza, ele fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a primeira coisa que ele fala, que está no versículo
3. Versículo 3. Aí a resposta, como eu disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. No versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, essa regra, essa afirmação cai por terra, porque o dom de línguas edifica sim, ele edifica a própria pessoa. Nós iríamos hoje num termo mais moderno, ele é um dom para consumo próprio, né? O dom de línguas, portanto, fica evidente que a mentira que está sendo ensinada por aí. O dom de línguas edifica a própria pessoa, e o problema surgiu porque cada pessoa pensava em edificar a si mesmo e não se preocupava com os irmãos. O dom de línguas é o único dom para consumo próprio. Os demais dons só funcionam para ajudar os outros. E pelo fato da igreja de Corinto dar um valor muito grande ao dom de línguas, evidenciou o seu egoísmo, o que explica o capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor ser maior de todos os dons. Portanto, a própria Bíblia explica que o dom de línguas edifica, mas a própria pessoa, e por isso não deve ser o nosso dom central, correto? Quarto, o dom de línguas é falar em idiomas existentes, como Atos 2. É verdade isso? Nós lemos lá então em Atos, capítulo 2, versículos 5 ao 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, numa chegada triunfal e apoteótica, o Espírito Santo concedeu que os 120 judeus reunidos no cenáculo falassem em línguas que eram os idiomas dos presentes, dos partos, dos medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, o aramaico, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Copta, a Líbia, Cirene, Creta, Arábia, o árabe, Roma, o latim, enfim, o grego, que era a maioria dessas nações falavam. Ali nascia a igreja do Novo Testamento. Foi um ato único e ímpar. Nunca mais houve um outro evento desta envergadura, porque era a descida do Espírito Santo sobre a igreja estava nascendo. Ali nasceu a igreja, Atos 2. A igreja do Novo Testamento, quero dizer. Mas à frente veremos que não eram mais idiomas falados. Em Atos 19, 6 nós lemos: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Em Atos 10, 46 nós lemos: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Como podemos ter certeza de que não eram idiomas humanos e sim línguas espirituais? A Bíblia, a regra agora que nós estamos usando, a Bíblia explica a própria Bíblia. Em 1 Coríntios 14, 14 nós lemos assim, na corrigida, revista e corrigida: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A corrigida fiel traduz, Almeida, são todas Almeida: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então chama de língua estranha, outro língua desconhecida, depois a gente comenta isso pelos originais. Quando você ora em outra língua, você sabe o que está falando, porque você conhece o tal idioma. Por exemplo, se eu... Vamos assim, vocês não levam muito ao pé da letra o meu inglês e o meu espanhol aqui, só para exemplificar. Se a gente falasse assim: vosotros pues orareis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quem falou em espanhol sabe o que falou. E se eu lesse: thus, therefore pray ye, our Father, who art in heavens, hallowed be thy name. Quem falou inglês entendeu o que falou. Mesmo que ninguém mais entendesse, eu sei o que eu orei.
Mas o apóstolo Paulo ensina com todas as letras que o meu entendimento fica sem fruto quando eu oro com o dom de língua sem interpretação. Ele diz, mas o meu entendimento fica sem fruto. A revista e atualizada, ela traduz esse versículo 14, ela traduz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Estou dizendo várias traduções para verem que isso não vai ser o problema nosso aqui. Então veja bem, portanto, a oração em línguas é de fato estranha, ela é desconhecida. Versículo 15 ele fala, que farei pois? Eu estou lendo, nós vamos aproveitar bastante dos versículos de 1 Coríntios 14 que fala sobre o uso dos dons, do dom de línguas, né? Profecia, dom de línguas. Que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele está falando realmente de algo que é estranho e é desconhecido. Paulo falava em línguas estranhas, ou línguas desconhecidas. No versículo 15 do capítulo 14, nós lemos, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Segundo os estudiosos, Paulo falava aramaico, por ser judeu, falava o grego, porque escreveu 13 epístolas do Novo Testamento em grego, e falava latim, como cidadão romano. Portanto, ele era poliglota, um trilíngue. Será que não existia nenhuma outra pessoa na igreja em Corinto que não fosse poliglota como Paulo e falasse mais idiomas do que ele? É claro que ele não está falando de idiomas das nações. Fica bem claro que o apóstolo está falando em línguas desconhecidas, como traduz a Almeida Corrigida Fiel e a King James Fiel. Estava falando de línguas estranhas, como traduz a Almeida, a edição revista e corrigida, e a King James atualizada. Ele estava falando em outra língua, como traduz a Almeida Revista Atualizada. Estavam falando de línguas espirituais. Segundo Guinness, o maior poliglota atual é o militar aposentado norte-americano Greg M. Cox, capaz de ler e escrever em 64 línguas, 14 delas com fluência e 11 dialetos. Se ele se converter, então o Espírito Santo não vai poder dar a ele o dom de línguas, já que ele fala 64 línguas, fala quase tudo. Segundo a revista Focus, Ziad Fazá, um homem da Libéria, na África, que hoje vive aqui no Brasil, é capaz de falar 59 línguas diferentes. Esse poliglota da atualidade diz que aprendeu todos esses idiomas em apenas 3 anos, entre os 14 e 17 anos. Se ele se converter, então, o Espírito Santo também não vai poder dar dom de língua para ele, porque já que ele fala 59 línguas, então veja bem, se a gente pensar assim, dessa forma, a gente vê que isso é incoerente. É claro que se esses dois que eu citei, eles tivessem realmente conversão, a língua que ele vai falar não é nenhuma dessas daí, porque é uma língua espiritual. Orar em línguas é sinal para os incrédulos? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 22, 23. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Se uma pessoa ela sem conhecimento algum sobre dons espirituais, ou mesmo vamos pensar num ímpio, ou até mesmo um desses cristãos, desses crentes que não creem nos dons espirituais, se ele entrar numa igreja que esteja congregada, e todos falando inglês, por exemplo, o que eles vão dizer? Jamais vão dizer que estão loucos. Vão dizer que eles falam e oram num idioma que ele não conhece. Ele não sabe traduzir, talvez ele conheça. Olha, eu sei que eles estão falando em espanhol, mas eu não entendo nada. Olha, eles estão falando em francês. Então, não cumpriria a palavra estaria errada. E se entrar um tradutor, vamos dizer, um tradutor de inglês ou latim, ou inglês ali, ou espanhol, francês, mesmo entendendo o que fala, ele achará estranho, sabendo que estamos no Brasil, que o povo todo ali que se congrega só fala português, e que a Maria esteja falando, não esteja entendendo nada, porque eles estão falando, não tem o privilégio que ele tem, olha, eles estão falando tudo em espanhol, eu vou traduzir para vocês, porque eles estão... Não é disso que a Bíblia está falando. Jamais vão dizer que estão loucos. Agora, se eles estiverem falando e orando em línguas estranhas ou línguas desconhecidas, linguagem espiritual vinda do Espírito Santo, aí sim o texto se encaixa. O dom de línguas não pode ser proibido. 1 Coríntios 14, 39, o apóstolo Paulo escreve, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. A ordem do Espírito Santo, usando o seu apóstolo Paulo, é bem clara. O dom de orar em línguas não deve ser proibido e todos são aconselhados também a profetizar. O dom de línguas exige o dom de interpretação. É uma regra básica, né? Nos versículos 27 e 28 do capítulo 14 nós lemos, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ora, se fosse um idioma das nações,
como o inglês ou o espanhol, não precisaria do dom de interpretação, bastava contratar um intérprete profissional, como fazem as redes de televisão, né? Quando vão transmitir, ela vai transmitir, por exemplo, lá o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, contrata um tradutor. Ou na pior das hipóteses, se tiver alguém ali, pode usar o Google Tradutor, de repente, coloca a fala dele lá, como já tem outros sistemas que você pega a fala e no celular mesmo, você coloca o programinha lá, né, um app, e já vai traduzindo. Então o irmão está orando em língua, você já liga o app, coloca lá e aí já vai saindo. Gente, não tá, vamos assim, a gente está mostrando toda essa situação para ver que ele está falando de um dom espiritual. Jesus prometeu aos que creem. Em Marcos 16, 17, nós vamos ter Jesus falando, e esses sinais seguirão os que creem. Aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se Jesus estivesse falando de idiomas, ficaria sem sentido dizer que ao invés de estudar uma língua, bastaria ter fé e você iria começar a falar inglês, russo, espanhol, francês, chinês, sei lá, qualquer coisa, qualquer idioma assim. Jesus estava falando de línguas espirituais, aqueles que creem. Portanto, é o dom de línguas uma farsa dos pentecostais? Com base nesses pontos de vista, eles concluem que a oração em línguas é uma farsa dos cristãos pentecostais. O dom de línguas estranhas, conforme traduz a RC, né? Desconhecida, Almeida Corrigida, Fiel, é um dom do Espírito Santo e jamais, ou novas línguas, como traduz a atualizada, é um dom do Espírito Santo e jamais uma farsa ou fraude dos crentes pentecostais. Em 1 Coríntios 12, 8 ao 10, nós lemos, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, ou operação de milagres, como traduz a revista atualizada, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. E o que diz a ciência sobre as orações de línguas? Loucura ou presente de Deus? A neuroteologia é uma disciplina científica que estuda os processos cognitivos, que produzem experiências subjetivas tradicionalmente categorizadas como religiosas ou espirituais, relacionando-os com padrões de atividade no cérebro, descobrindo como e por que evoluíram nos humanos e os seus benefícios. A neuroteologia comprovou pelo menos 3 benefícios da chamada oração em línguas estranhas. Quando você ora em línguas mais de 2 minutos, há uma redução do estresse, primeiro. Segundo, isso comprovado cientificamente, ok? Segundo, melhora do sistema imunológico em 35 a 40%, uma verdadeira vitamina C e zinco. Terceiro, há maior equilíbrio emocional. Ao contrário de que muitos crentes tradicionais falavam contra a chamada glossolalia, que é como é conhecido o dom de línguas, por causa do termo glossolalia em grego, né, onde está no original, ela não é coisa nem de herege, nem de gente maluca, nem é uma farsa. Pelo contrário, ela parece mexer com uma área aparentemente sem função que é ativada no momento da oração em línguas estranhas. Agora, parecem fazer sentido 2 palavras do apóstolo Paulo. A primeira, em que ele fala em línguas, fala em mistérios. 1 Coríntios 14, 2, ele fala, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, aqui ele já mostra que não é um idioma daqui, né? Quem fala inglês e espanhol sempre vai ter alguém que vai entender. Ou até mesmo hoje com o aplicativo você pode ter tradução e não vai, então descaracterizaria esse fala em mistérios. Essa eu li pela Corrigida Fiel. A revista atualizada traduz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E a revista Corrigida traduz, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A palavra glossesa, glossolalia, né, de onde vem a palavra glossolalia, significa língua, idioma, o dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. Também significa, por implicação, uma língua desconhecida, uma língua estranha, outra língua. Então aqui os tradutores com esse significado, por exemplo, as fiéis, né, a Almeida Corrigida Fiel e a King James Fiel usaram desconhecida. A revista Corrigida pegou a língua estranha e a atualizada pegou outra língua. Então todas elas optaram por formas diferentes, está dentro do original. A segunda, de que quem fala em línguas edifica a si mesmo, como eu já falei, né? No versículo 4, capítulo 14, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Não faria sentido a edificação de si mesmo falando inglês ou qualquer outro idioma existente quando se tratar de falar mysterion, mistério, algo ininteligível. Então o próprio texto, se não se estudar com preconceito e aberto ao Espírito Santo, a gente vai, mas aberto ao Espírito Santo vai se entender logo isso. E o dom de línguas é realmente um dom misterioso. A linguagem misteriosa, ao que tudo indica, é do diálogo do Espírito Santo com o inconsciente do ser humano, da pessoa que ele está usando. Isso faz sentido ao se perceber que ocorre uma desativação dos lobos frontais, a parte racional do homem, a parte racional. O indivíduo de uma sociedade pós-moderna tem dificuldade de entender qualquer decréscimo da atividade intelectual, mas o resultado confirma que duas substâncias químicas são liberadas no cérebro durante a prática da oração em línguas. A consequência é a redução do neuroticismo, um nível crônico de desajustamento e instabilidade emocional, conforme McCrae e John, em 1992, os seus estudos. Indivíduos com alto índice de neuroticismo são mais propensos do que a média a serem mal-humorados e a experimentar sentimentos como ansiedade e preocupação. E aí nós vemos a palavra de Paulo, porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. É a informação bíblica. Mas o que profetiza edifica a igreja, e é isso que a ciência está comprovando. Neuroticismo é um termo que indica indivíduos que a longo prazo possuem uma maior tendência a um estado emocional negativo. Pessoas com perfil neuroticista possuem maior inclinação aos estados depressivos, sofrem com sentimentos de culpa, inveja, raiva e ansiedade de forma mais acentuada, quando comparados a outros traços da personalidade. O falar em línguas não é coisa sem importância. Ele foi dado por Deus para o nosso bem, para a nossa edificação. Nessa prática, há benefícios que transformam nossas vidas. A maioria dos crentes que já foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas ou línguas desconhecidas ainda não compreendeu o que receberam de Deus. O apóstolo Paulo, sétima parte, a seguir. O que o apóstolo Paulo disse sobre orar em línguas? Paulo declara lá no versículo 2, texto que eu já li várias vezes aqui, mas eu leio de novo para reenfatizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende e em espírito fala mistério, que prova que não é um idioma. Falar em línguas pode ajudá-lo a expressar o que está em seu espírito e o que você não pode expressar com palavras. Oitavo, o que a ciência diz sobre a oração em línguas? Um estudo publicado há pouco mais de uma década pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, trouxe evidências de que falar em línguas estranhas é uma experiência espiritual. Então a própria ciência está comprovando isso. O estudo realizado para monitorar a atividade cerebral dos participantes, enquanto eles falavam em línguas, permitiu que os pesquisadores obtivessem uma visão científica da atividade neurológica enquanto eles falavam em línguas estranhas, línguas celestes, língua desconhecida, línguas espirituais. Os apóstolos de Jesus foram os primeiros a fazê-lo no Pentecostes, enfatiza a reportagem que se debruça sobre o trabalho do Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia. Ele se propôs a encontrar uma explicação científica para o fenômeno espiritual, algo que a maioria considera inexplicável, segundo ele próprio. Ao tentar descobrir a relação entre a fé e a ciência, seu estudo rapidamente verificou que falar em línguas estranhas absolutamente não é uma linguagem que usa os recursos normais da fala do cérebro, de acordo com um artigo publicado no portal The Christian Post. Newberg afirma, não é uma linguagem regular, pelo menos que normalmente ativaria o lobo frontal do cérebro. Quando os indivíduos oravam em sua língua nativa, o inglês, foi feito, sua atividade cerebral indicava um comportamento normal para a fala no lobo frontal. No entanto, quando as mesmas pessoas durante o teste oravam em línguas estranhas, sua atividade cerebral mostrou algo extremamente diferente. O exame do sujeito da pesquisa mostrou que o lobo frontal, a parte do cérebro que controla a linguagem, estava ativo quando orou em inglês, mas na maior parte ficou quieta quando eles oravam em línguas estranhas. É que existe uma área do nosso cérebro que só é ativada quando você ora ou fala em línguas estranhas, que não é ativada por nada diferente. Então existe uma área do seu cérebro que quando você fala em línguas estranhas ou línguas desconhecidas, no Espírito Santo, ela é ativada e não é ativada de outra forma. Assim, 1 minuto orando em línguas pode até valer mais do que orar 10 minutos em português, dependendo de como você está orando. Um novo estudo realizado pela Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. O estudo mostrou, através de ressonâncias magnéticas do cérebro,
que há poder na oração e que religiosos ativam áreas específicas do cérebro quando fazem suas orações. Assim, orando em línguas, você pode ser curado. Muitos acreditam que ao orar em línguas por uma pessoa, mesmo que desconhecida, ela pode ser livrada da morte. Por quê? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Qual é a língua dos anjos? Então, como nós vimos lá, 1 Coríntios 13, 1, o apóstolo Paulo escreveu: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. A Bíblia não fala nada a respeito de uma linguagem específica em que os anjos se comunicam, ou seja, não há qualquer menção nas Escrituras sobre qual é a língua dos anjos. E se tal língua constitui um tipo de idioma sobrenatural que os humanos pudessem aprender. Os antigos hebreus acreditavam que os anjos falavam hebraico, inclusive o grande orgulho, como eu falei, dos rabinos judeus. Orígenes pensava que tais línguas dos anjos eram tão superiores aos idiomas humanos que, em comparação à linguagem humana, é apenas como balbucios inarticulados dos infantes, se fosse comparar. O que acontece com o cérebro quando oramos? Quando oramos, acontece uma mudança no cérebro. A mudança de comportamento e de concentração traz uma sensação zen, usando a terminologia de hoje, de tranquilidade, de acalanto no coração. Uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo a dopamina, que regula o centro do prazer, e a serotonina, que reduz o estresse, e a norepinefrina. Quem pode falar em línguas estranhas? Temos lá Atos 19, 1, 7. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todo uns 12 homens. Somente as pessoas cristãs que acreditam e recebem o batismo com o Espírito Santo. O sinal de quem é batizado pelo Espírito Santo, que tem o revestimento do poder de falar em línguas, é diferente de receber o Espírito Santo como selo, correto? Como selo todos recebem. É o selo, é a garantia. Agora, para uso dos dons, tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Então, são duas situações distintas. O sinal de quem é batizado pelo Espírito Santo, que tem o revestimento de poder, é falar em línguas ou ser usado com os dons. Mas normalmente acontece de falar em línguas. Ninguém nasce falando em línguas. O dom de línguas só pode ser dado a uma pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor. Atos 2,38 nós temos: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que a oração causa no corpo? Durante a oração há um aumento das beta-endorfinas cerebrais, o que pode contribuir para a sensação de bem-estar e analgesia. Então alivia a dor, destaca o psiquiatra. Também pode-se ter efetiva interferência nos parâmetros cardiovasculares, como a pressão arterial, a qualidade do sono e o estado de humor. Então, a sua pressão regulariza, não, pressão alta ou pressão baixa, ela regulariza. O estado de humor, dorme aquele sono abençoado, aquele sono gostoso, não perde o sono com insônia. E o estado de humor também, você não fica tão chato, mal-humorado. Falando em línguas estranhas desconhecidas, o que dizer da labachúria? Aí começa a zombaria por causa das palavras. Labachúria não tem tradução. É uma palavra dita em reuniões pentecostais pelas pessoas que sentem o poder de Deus durante um culto a Deus, ou mesmo num discipulado. Além de labachúria, as pessoas geralmente falam outras palavras consideradas como línguas desconhecidas ou línguas estranhas. O que significa a palavra kalamanaya? O termo pode remeter ao persa antigo e teria como tradução livre algo como discurso de palavras sábias, na junção do vocábulo manar, mensagem orientadora. Mas, como é língua desconhecida, não sabemos o significado ao certo. E o que significa xerebecanto? Também é língua desconhecida, não sabemos o significado certo. As pessoas geralmente falam umas palavras ou outras consideradas como línguas desconhecidas ou línguas estranhas, novas línguas. O que significa suricanta? Também é língua desconhecida.
língua estranha. Não sabemos o significado ao certo. As pessoas geralmente falam outras palavras consideradas como línguas desconhecidas. Na verdade, quando a tradução, a tradução ela não é, quem já viu essa manifestação maravilhosa, um falando em línguas ou cantando em línguas estranhas, e a interpretação. E essa interpretação, ela não é palavra por palavra, ela é a mensagem dada. E muitas vezes essas palavras, elas entram assim como entra aquele selá na Bíblia, né? Que ele não tem uma tradução própria. Você, nos Salmos, vários Salmos tem a palavra selá, que não vou explicar aqui, é uma outra situação, mas ele não tem uma tradução própria. Tanto que algumas traduções já tiraram, mas não deveria tirar, deveria manter. É porque tem no original, né? Talvez um espaço de tempo musical entre um e outro, não importa. Mas ele não tem uma tradução específica. Da mesma maneira, essas palavras vêm como palavras que fazem parte da mensagem que está sendo dada em línguas estranhas e tem um intérprete. Não é? Jesus avisou que quem cresce iria falar novas línguas. E ele diz lá em Marcos 16, versículos 15 a 17. E disse-lhes, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E Jesus não se referiu aos idiomas humanos, porque para aprender uma nova língua você paga um curso, ou muda para um país, ou faz intercâmbio. Espero ter ajudado você a ter a sua opinião sobre o assunto. Então, naturalmente, é que eu creio nos dons, nos 9 dons espirituais, além do dom de visão, que normalmente se tem, né, que não faz parte dos 9 dons do Espírito, mas creio em todos eles, como nós acabamos de ler. Creio sim nos dons de línguas estranhas, ou novas línguas, ou línguas desconhecidas, como queira. Na interpretação, creio que quando dirigido pelo Espírito Santo, claro que o dom de discernimento vai discernir se é do homem, muitas vezes pode ser humano. Por isso que, entre os 9 dons, Deus deu o dom de discernimento de espíritos. Eu espero que tenha ajudado você a ter sua própria opinião sobre o assunto. Peço que, se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, você nos ajuda a semear a palavra do Senhor. Deixa aí o seu gostei, né, o seu like, e compartilhe essa mensagem. Que você seja muito abençoado. Eu deixo para você, na glória de Deus, a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.